O vídeo de hoje tem um tema muito importante. Eu quero conversar com você sobre a depressão e eu quero te mostrar a importância que esse assunto tem nas nossas vidas. Isso é tão sério porque pode afetar os nossos estudos, o nosso trabalho, o relacionamento de uma pessoa, ou seja, olha, do ponto de vista social, isso abrange basicamente tudo na vida. E mais importante ainda, é que cada dia que passa, a depressão vem se tornando cada vez mais frequente. E como é um tema que tem ligação, inclusive, com oftalmologia, a gente precisa abordar aqui no canal. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre como a depressão pode influenciar também na visão dos nossos pacientes. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. A qualidade de vida é um conceito muito importante, sempre foi. Só que, atualmente, acaba se tornando um indicador de extrema importância para que a gente possa avaliar a vida de uma pessoa. Nisso, a gente analisa a qualidade de vida como um importante indicador das condições de saúde de uma pessoa. E não importa qual área a pessoa trabalha. Pode ser, por exemplo, um estudante ou uma pessoa que já está no mercado de trabalho ou até mesmo uma pessoa em idade mais avançada. Não importa. O que importa é que a qualidade de vida dessa pessoa pode ser influenciada, claro, pela presença de uma depressão, por exemplo. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno mental que acomete cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. E só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem a maior prevalência de depressão da América Latina. E também a gente ocupa o segundo lugar em termos de prevalências nas Américas em geral. Ou seja, a conclusão disso tudo. Pelos estudos, estima-se que mais de 11 milhões de pessoas recebem o diagnóstico de um transtorno depressivo, numa população de 214 milhões de pessoas. Os índices apontam que mais de 90% dos casos vou colocar a palavra aqui embaixo, mais de 90% dos casos estão relacionados aos transtornos mentais, sendo que o que mais se destaca é a depressão. Então, é de extrema importância a gente reconhecer que existe uma diferença na depressão, que é usada como senso comum, como uma palavra comum, dessas que todo mundo usa, da depressão usada no senso científico. Eu vou explicar melhor. No senso comum, popularmente, a depressão muitas vezes está relacionada somente ao sentimento de tristeza, preguiça, desânimo, e é importante que as pessoas tenham em mente que um quadro de tristeza não quer dizer que a pessoa esteja com depressão. O transtorno depressivo maior representa a condição clássica de um grupo de transtornos mentais. Eu vou deixar aqui embaixo, alguns desses distúrbios. Na verdade, são muitos, são vários. Por exemplo, a gente tem, um transtorno depressivo especificado, um transtorno depressivo não especificado, enfim, são vários. Vou deixar aqui embaixo. Então, a gente tem, por exemplo, critérios que a gente utiliza. Humor deprimido na maior parte do dia e em quase todos os dias, interesse ou prazer acentuadamente diminuídos, perda ou ganho de peso significativo sem fazer dieta, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos do tipo inutilidade, culpa excessiva, capacidade diminuída de pensar e de se concentrar, indecisão quase todos os dias, pensamentos recorrentes de morte, ideação, vou deixar o nome também, e por aí vai. São vários critérios. E todos esses critérios precisam ser analisados, sempre por um profissional da área, capacitado para poder realizar um diagnóstico. Então, eu quero deixar uma coisa bem frisada aqui. O fato da pessoa sentir uma tristeza não quer dizer que ela esteja com depressão. É importante ficar bem claro isso. Agora, por que eu estou colocando esse tema depressão num canal onde a gente aborda temas ligados à oftalmologia? Qual que é o motivo disso? Eu coloco esse tema aqui hoje
porque existem doenças oculares que têm ligação sim com aspectos psicológicos. Por exemplo, a retinopatia serosa central, e eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso. Esse é um dos exemplos. Ou seja, existe uma ligação, de alguma forma, entre doenças psicológicas, doenças, vamos dizer assim, mentais e a nossa visão. Agora, existe um outro aspecto importante sobre essa relação, que é sobre o glaucoma. Como assim? De uma forma indireta, existe uma ligação entre essas duas condições. Vários medicamentos que podem ser usados no tratamento de depressão, eles podem potencialmente alterar a pressão intraocular. E aqui é importante deixar uma ressalva. Não quer dizer que todo mundo que faz o tratamento de depressão vá desenvolver algum tipo de alteração nos olhos. Claro que não é todo mundo, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, por isso, precisa a nossa atenção. Existem efeitos colaterais causados por alguns medicamentos antidepressivos que podem causar, por exemplo, embaçamento visual, alteração da pressão dos olhos, olho seco e por aí vai. Então, se todos os aspectos precisam ser levados em conta, é importante que eu saiba, eu como médico, é importante que eu saiba todos os medicamentos que a pessoa usa, porque às vezes aquela queixa de olho seco que a pessoa vem apresentando pode ser devido ao medicamento que ela está fazendo uso. Ficou claro? Existe essa relação, essa possível relação. Então, eu quero deixar aqui duas orientações da máxima importância. E antes de eu falar dessas duas orientações, eu quero te lembrar também do meu Instagram. Vale muito a pena seguir as orientações que eu deixo lá todos os dias. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Bom, agora em relação a essas orientações, eu quero frisar aqui uma coisa muito importante. O médico oftalmologista precisa saber todas as medicações que a pessoa faz uso. O nosso organismo é muito complexo e, de uma forma ou de outra, tudo pode, teoricamente, interferir na nossa visão, na nossa capacidade visual e nos nossos olhos de uma forma geral. Uma das causas de olho seco é justamente o uso de alguns antidepressivos. Eu vou deixar o link de um vídeo muito importante sobre esse tema, sobre esse assunto, depressão e antidepressivos. Agora, o outro ponto muito importante é que todo medicamento precisa ser orientado por um médico, preferencialmente. Então, só comece a usar um antidepressivo com a orientação do seu médico. E da mesma forma, você só pode parar de usar os medicamentos também com a orientação do seu médico. Não pare sem conversar com ele. Bom, esses dois pontos eu precisava deixar bem registrado. Agora, um outro aspecto que eu quero tratar aqui hoje é por que a depressão tem se tornado tão frequente? O que está acontecendo com a nossa população? O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com as pessoas de uma forma geral? Que cada dia que passa a gente encontra mais casos de doenças mentais, sendo que a depressão, que eu estou falando aqui hoje, é uma delas. Eu acho que esse é o ponto mais importante da gente analisar também aqui hoje. Por que a nossa população, por que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais com depressão? O que aconteceu dentro das famílias que fez com que as doenças desse nível, desse tipo, sejam cada vez mais frequentes? Alguma coisa está acontecendo com o ser humano. E não adianta a gente ficar só prescrevendo medicações para as pessoas, cada vez mais medicações. Essa análise cada um de nós precisa fazer. E no meu entendimento, aspectos como depressão, angústia ou felicidade, alegria, tristeza, falta de objetivos na vida, falta de aspectos ligados à religiosidade, inclusive a própria internet ajuda nesse processo. E com as redes sociais, as pessoas passam a viver num mundo paralelo, num mundo que não existe. E aí, quando os nossos jovens eles voltam para o mundo real, entre aspas, eles encontram algo que é muito diferente
daquilo que eles vivem no virtual, daquilo que eles vivem na internet. Então, até que ponto a gente pode permitir que isso aconteça? São dois mundos completamente diferentes. E muitas vezes a gente encontra grandes influenciadores, se é que a gente pode chamar de influenciador. Influenciadores que não têm condição nenhuma de estar fazendo esse papel. Muitas vezes a vida da pessoa ela está completamente destruída, mas mesmo assim essa pessoa tem às vezes milhares, às vezes milhões de jovens que seguem aquela pessoa que fala, aquela pessoa que está ali por trás das câmeras e ela está influenciando. Então, na minha opinião, para a pessoa poder falar, ela tem que dar o exemplo, o próprio exemplo da vida dela. Caso contrário, ela tem que escutar. Olha, eu sei que isso é um tema polêmico, mas eu acho que é importante a gente fazer essa análise, faz parte dessa conversa, dessa análise, a gente conversar sobre isso. A gente precisa entender como que tudo funciona. E se a nossa população fica doente, a gente precisa cuidar. E de uma forma ou de outra, alguém precisa fazer isso. Como que a gente permite que uma pessoa influencie a vida de outra pessoa? Como que a gente pode permitir que alguém entre na vida de uma outra pessoa para poder influenciar negativamente, se a própria vida dela está destruída? Então, depressão é um tema muito importante. A gente precisa pensar em acolhimento, em tratamento psicológico, em dar esperança para a pessoa, em promover algo que se chama autocuidado. A gente tem que dar algo que se chama psicoeducação, no sentido de orientar os pacientes sobre o seu estado, sobre os seus sintomas, buscando sempre orientar cada pessoa com as informações que ela precisa, para poder conseguir passar por esse processo de uma forma, vamos dizer assim, vitoriosa. O tratamento específico precisa ser dado, e muitas vezes com equipe multidisciplinar. Por exemplo, o médico psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, todos que possam ser úteis nesse processo. E esse é um tema que precisa ser abordado. E nós precisamos buscar a causa, a raiz de tudo isso. A nossa função de médico é de promover a saúde de uma forma global. Então, mesmo que eu seja oftalmologista, eu não posso analisar um quadro de uma forma tão restrita e olhar somente para os olhos. E mais uma vez, tudo está interligado. E a saúde tem que ser vista de uma forma total. A gente precisa cuidar para que todos tenham acesso a isso. Grande abraço.